Oi, irmãos. Tudo bom? Boa noite. Estão bem aí? Feliz? Estão felizes ou nada? Dá um sorriso então para quem está do seu lado aí. Diz como você está bonito hoje, irmão. Você emagreceu. Mais magro do que o Jô. Para ele, você deu uma afinada, né? Na voz. Irmãos, estou feliz em estar aqui mais uma vez. Estou feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Me identifico muito com vocês, com a galera aqui. E a igreja de Jesus é linda, não é? Porque a igreja de Jesus se move de formas, de vertentes diferentes e a gente, sendo assim, a gente forma um corpo de Cristo, amém? Nós somos o corpo místico de Cristo na terra, amém? Uns mãos, outros pés, outros joelho, articulações, e aí a gente consegue então trazer a mensagem do reino de Deus, sendo a igreja de Cristo, amém? E você é a igreja de Jesus, não é? Nós somos a igreja de Jesus. E eu amo a igreja de Jesus. Como eu gosto de estar na igreja, amém? Gosto muito de estar na igreja, de fazer parte da igreja. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos por um instante e que você, no seu interior, sem emitir nenhum som com a sua boca, mas que no seu coração você desejasse profundamente que o Senhor fale com você, que o Senhor traga algo ao seu coração, que você tenha uma expectativa dentro de você, que você tenha muita sede, muita fome de ouvir Deus agora. Uma palavra de Deus é o que transforma o caos em um universo ordenado. A palavra de Deus, ela traz luz, ela traz ordem, ela organiza as nossas emoções, ela nos ajuda a ponderar as coisas da maneira de Deus. Espírito Santo, nós desejamos que o Senhor fale conosco. Como as canções cantadas, nós queremos voltar a um lugar que nós saímos por algum motivo. Nós queremos voltar a lugares, Senhor, a sentimentos que tínhamos, de sermos acordados na madrugada de paixão e de amor por Ti. Deus, tira a nossa vida, Senhor, de apenas cumprirmos uma rotina religiosa e não termos intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos a intimidade contigo, nós queremos ansiar as coisas que o Senhor anseia. E eu sei que o Senhor está muito mais interessado em nos ganhar por inteiro do que nos usar para ganhar o mundo inteiro. Por isso, nessa noite, Senhor, nos ganhe por inteiro. Ganhe o nosso coração por inteiro, ganhe a nossa alma por inteiro, as nossas emoções. Senhor, em nome de Jesus, não deixe o nosso coração se ensoberbecer com nada. Não nos dê pensamentos altivos, Senhor, mas nos dê pensamentos de paz. Senhor, nós não buscamos coisas maravilhosas demais para nós e nem queremos buscar. Nós queremos contar os nossos dias e alcançarmos coração sábio, nos relacionarmos contigo à sua maneira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Como foi cantado, nós queremos ir para um lugar, Deus, onde nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel fica depois de 1 Samuel. Bem fácil achar aí. Depois de Êxodo, Deuteronômio. Segunda Samuel capítulo 11, é um texto muito conhecido, irmãos, muito conhecido mesmo.
Provavelmente você já ouviu muitas pessoas ministrarem algo acerca desse texto. Talvez até o que você vai ouvir não é diferente de algumas coisas que você já escutou. Mas eu gostaria que você desse uma olhada nesse texto. Quem achou, diga achei. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2 diz que em uma manhã, em uma madrugada, Davi se levantou. Diz uma tarde, né? Tipo tarde mesmo, entendeu? O cara que dormiu pra caramba. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, depois de postar algumas coisas no seu Twitter. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa, muito bonita mesmo. Davi mandou perguntar: quem é essa menina que está tomando banho ali? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. Amém? Querido, maturidade não é uma coisa que está muito relacionada a quanto tempo você viveu. É claro que o tempo que você vive, as coisas que você experimenta, aquilo que a vida sujeita a você, a maneira como a vida te experimenta através da idade, coopera e favorece para que você amadureça. Mas maturidade não está relacionado, e eu digo uma maturidade espiritual. No ponto de vista bíblico, maturidade não está ligada a quanto você viveu, o quanto você viveu até hoje. Maturidade está relacionada a uma percepção espiritual de entender o momento que você está vivendo, ou o momento que Deus está trazendo sobre um ambiente. Deus não muda, mas Deus se move. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, mas Deus se move. E maturidade está relacionada à compreensão do tempo e à sua obediência àquilo que o tempo está propondo a você. Amém? Se o tempo propõe alguma coisa, você obviamente precisa se submeter ao que o tempo está propondo. Se é chuva, se é frio, você usa o que? Blusa, não é? Você não vai usar cavada, não vai sair correndo, não vai ou não vai? Por quê? Porque é frio. O tempo propõe que você tenha um comportamento, né, em relação ao inverno. Se é verão, você não vai usar, né, uma blusa bonita como essa que o pastor Nilson está usando. Você vai usar a bermudinha, chinelinha, não? Você gosta, né? Por quê? Porque é o tempo. A Bíblia aqui fala, a tônica desse texto, eu gosto muito de deixar ela, porque a Bíblia fala de um tempo, amém? A Bíblia fala no tempo em que os reis iam para a guerra, ou seja, era um tempo de um comportamento voltado para a guerra, era o tempo de se comportar dentro daquilo que estava, que a circunstância, que o ambiente estava propondo, era um tempo de guerra. Mas Davi já havia recebido muitos sinais em relação à sua caminhada. Ele já havia feito algumas coisas, ele já havia trazido um defunto na bagagem, quando foi buscar a arca de Deus. Davi um belo dia se dispõe a buscar a arca de Deus, e a Bíblia diz que ele compra um carro novo, e sobre esse carro novo, ele leva um contingente enorme de pessoas, quase 3.000 pessoas com ele, e ele vai lá buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca de Deus, ele leva a arca de Deus, mas um homem morre no meio do caminho. E Davi então fica muito frustrado com a morte daquele homem. Alguns capítulos para trás, você percebe que Davi escolhe levar a presença de Deus de uma forma que não estava muito relacionada com o início da sua caminhada, e ele volta com o defunto na bagagem.
Logo em seguida, então, ele se propõe a fazer uma pergunta: como trarei a minha arca de Deus? Então, enquanto na primeira tentativa dele, a arca fica na casa de Obed-Edom. Vocês conhecem esse texto, amém? Está alguns capítulos para trás. A arca fica na casa de Obed-Edom por 2 meses e abençoa a casa de Obed-Edom de uma forma gloriosa. E quando Davi agora então se propõe a buscar a arca de Deus, então ele vai do modo de Deus. Ele leva um contingente bem menor, um número de pessoas bem menor. E a maneira como Davi estava levando a arca era o seguinte: a cada 6 passos ele matava 14 animais. Eram 7 bois e 7 novilhos, 7 cordeiros e 7 novilhos, 14 animais a cada 6 passos. Em toda essa trajetória da casa de Obed-Edom até Jerusalém eram 20 quilômetros. E eu sei que muitos andam muito mais do que isso para trabalhar, sim ou não? Todos os dias, em uma cidade como Curitiba, você anda muito mais de 20 quilômetros para ir para o seu trabalho, para ir para a sua casa, para vir aqui para a igreja talvez, você anda quase isso, indo e voltando. Davi demorou 6 meses, para levar a arca até Jerusalém. Ele matou 144 mil bois. 144 mil bois foram mortos. E ele estava levando a arca da morte de Deus. Mas alguns sinais haviam se acendendo. Deus estava dando alguns sinais, porque a queda é um processo, amém? Você não cai de uma vez. Deus começa a sinalizar algumas coisas. O seu comportamento, a sua sensibilidade, você vai perdendo isso. Você vai ficando aquém do tempo em que Deus traz sobre um ambiente. E Davi, nesse processo de queda, ele não percebeu que Deus estava apontando. E aqui, nesse lugar, nesse texto que a gente leu, a gente percebe que havia um tempo onde os reis iam para a guerra. Davi, acomodado em tudo aquilo que ele já havia conquistado, tranquilo acerca daquilo que ele já havia ganhado nas batalhas, o seu nome, a sua fama, o seu rol de influência, era uma coisa muito bacana. Então ele decide ficar em Jerusalém. Irmão, sempre que você opta em ficar em um lugar que Deus não quer que você esteja, você fica vulnerável a você mesmo. Sempre que você quiser estar num lugar que Deus não te mandou ir, ou que você fique em um lugar que Deus não vai ficar com você, você vai ficar por sua conta. Aquela mulher era mulher de um oficial, Betseba era mulher de Urias. Como diz a história, os oficiais moravam em redor do palácio. E como uma mulher normal, ela tomava banho ali todos os dias, ou por muitas vezes na semana. Aquela cena, aquela figura, aquilo estava ali todos os dias. Amém, irmãos? Aquilo estava ali todo dia. Aquela mulher estava ali todo dia. Mas em um tempo que Davi não consegue perceber, que Davi não consegue entender a importância de ter uma postura conivente ao tempo, Davi então vê aquela mulher. E uma tarde ele se levanta, acomodado em toda a sua vida cristã, em toda a maneira como ele já havia caminhado em Deus. Então aquilo que estava ali todos os dias se torna agora uma semente de queda. Se torna agora a consumação de uma queda que provavelmente já tinha acontecido aqui dentro. Porque você até cai aqui fora, irmão, mas primeiro você cai aqui dentro. O seu coração cai primeiro, a sua mente cai primeiro. E quando Davi vê aquela mulher, então ele sonda primeiro e ele premedita um pecado. Ele fica completamente cego. Porque quando você escolhe estar em um lugar que Deus não está, irmão, você vai ficar por sua conta e o seu coração é enganoso. Os pensamentos que Deus tem são muito mais altos que os seus. Seus pensamentos são rasos, eles não conseguem acompanhar a proteção que Deus traz sobre você. E muitas guerras que você está enfrentando, sabe para que elas servem? Para proteger você de uma queda.
as dificuldades que você enfrenta, as guerras que você enfrenta, muitas vezes Deus proporciona elas para proteger você de escolhas que você não vai conseguir fazer. Uma escolha certa pode fazer um mendigo virar rei, mas uma escolha errada faz um rei virar um mendigo. E nesse instante, Davi vulnerável, diante de uma mulher linda, tomando banho, e ele tinha uma visão privilegiada, com certeza, uma suíte maravilhosa, um palacete acarpetado, internet de 100 GB, Wi-Fi disponível em todos os cantos do palácio, e toda hora provavelmente Joabe mandava ali um WhatsApp de como estava a guerra, tirava uma foto, mandava para ele, e ele está tranquilo. Os caras estão lá cortando as cabeças, cortando os braços, matando os incircuncisos lá. Eu estou sossegado, estou aqui. Aí ele acorda tarde, café na cama, um frigobar cheio de Red Bull, toma e dá uma olhada, uma passeada. As suas escolhas, elas definem você. Aonde você escolhe estar, a postura que você escolhe ter. E elas podem roubar coisas de você que o dinheiro não pode comprar, que a reputação não pode comprar. O que você perde através de escolhas erradas. Talvez, cara, você não consegue ter mais, a não ser que Deus tenha compaixão da sua vida. A não ser que Deus tenha compaixão da minha vida. E Davi então cai com aquela mulher, você conhece a história. Ele cai, ele se deita com ela, ele tem um relacionamento íntimo com ela, com a mulher que não era dele. E através daquilo, depois de um tempo, e há de convir comigo que a guerra durava 6 meses, 1 ano, 3 meses, 2 meses. Então o marido daquela mulher estava muito tempo na guerra, e Davi trouxe aquela mulher para o palácio. Aquela mulher ficou ali, se tornou então um amante dele. E ele ficou completamente cego, insensível diante de tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas querido, isso não acontece de uma vez. Isso é fruto de você não atender alguns sinais que Deus vem acendendo na sua caminhada, amém? E quando Davi então, por várias vezes, fica com aquela mulher, um belo dia aquela mulher se purifica, vai para sua casa, e depois de um tempo ela manda dizer para Davi: estou grávida. Sabe por quê, irmão? Porque as suas escolhas, elas sempre vão gerar alguma coisa. Elas sempre vão dar luz a alguma coisa. Davi então arquiteta todo um plano, traz Urias da guerra, chama Urias, enche ele de presente, enche a cara dele de vinho, ele se nega a beber. Um homem bom, íntegro, reto. E Davi diz: ô cara, deitar com a tua esposa, cara. Vai lá, deitar com a tua esposa. As suas escolhas. E aí Urias se nega, disse: não, eu não vou. Ele passa a noite ali no palácio. E aí o rei indaga ele, fala: cara, e aí, cara, eu falei para você ir. Ele falou: não, rei, olha só, os meus amigos estão lá, perdendo os braços, investindo tudo que tem. Os meus amigos estão lá decidindo se tornar mais pobre por causa dessa guerra. Os meus amigos estão lá dando murro em ponta de faca, e eu vou ficar aqui desfrutando de uma coisa que não é tempo de desfrutar. Eu não vou fazer isso, Senhor. O Senhor vai me desculpar, rei Davi, mas eu vou para a guerra. Meu negócio é guerra. Então Davi planeja algo muito maquiavélico. E quando você escolhe estar em lugares que Deus não quer que você esteja, talvez você vai ter que fazer planejamentos como esse, porque você vai ficar completamente cego, perdido, distante de tudo que Deus sonhou ao seu respeito. E aí Davi vai, escreve um bilhete de morte, coloca no bolso da camisa de Urias, que não era uma dudalina. Dudalina não tem bolso, sei que tem muita dudalina, eu também não gosto. O negócio é calça larga, boné de abaeta. Coloca lá uma carta no bolso de Urias, e Urias era tão íntegro e tão fiel, que ele vai para onde Joabe estava, sem abrir aquele envelope. E naquele envelope, sabe o que estava escrito? A sentença de morte dele.
Quando ele pega aquele envelope e entrega para Joabe, Joabe então entende tudo, porque o pedido era: coloca Urias na frente da batalha e afasta a tropa, para que Urias seja morto. Ele encomenda a morte de alguém para defender a sua reputação. Quando você faz algumas escolhas, irmão, você não coloca só você em situações de risco, você tem agora que matar outras pessoas para defender a sua reputação, para defender o seu posto, para consertar coisas que as suas escolhas geraram, as suas escolhas promoveram. E aí Urias vai, esse homem íntegro, reto, ele é morto na guerra. E um belo dia, um profeta, no capítulo 12, ele chega até a casa de Davi, e ele fala: olha, rei, eu queria te contar uma história. Tem um cara aí que ele é bem pobre, ele só tem uma cordeirinha, e essa cordeirinha se tornou parte da família dele. Ela come na mesa, ela deita na mesa, na cama dos seus filhos. Essa cordeirinha se tornou parte da família, ele ama essa cordeirinha. Tem um outro homem que é rico, tem muito gado, muita ovelha, muito dinheiro. E o que acontece? Chegou um estrangeiro na cidade, e esse homem rico recebeu esse estrangeiro. Só que para dar comida para o estrangeiro, ao invés de matar das suas ovelhas, do seu rebanho, ele pegou a cordeirinha do homem pobre, matou ela e serviu de comida para o estrangeiro. A fúria de Davi se acendeu, irmão. Pois você olha esse texto, Davi fica irritado, irado ao extremo, e fala: olha, esse homem tem que ser morto. Mas antes ele vai ter que restituir 5 vezes mais a cordeirinha que ele roubou do cara. Esse homem precisa morrer. Então Natã olha para ele e diz: ô rei, você é esse cara. Você é esse cara. E eu queria começar a compartilhar uma ideia com você agora. Porque, querido, diante dessa situação, Davi tinha uma outra opção, uma outra escolha a fazer. Tá, você escolheu mal, as suas escolhas promoveram morte, as suas escolhas promoveram tragédia, porque isso ecoou por muito tempo. No capítulo 13, quando você olhar, sabe o que acontece na família de Davi? Amnon, um filho de Davi, ele abusa sexualmente de Tamar, uma outra filha de Davi. Ele se apaixona por Tamar ao ponto de se adoecer, e Davi não percebe. Absalão, um outro filho de Davi, prepara uma festa, manipula uma situação, prepara uma festa lá longe, ao ponto do rei não conseguir ir, mas ele pede para o rei mandar Amnon. Tamar se tornou louca. A situação na casa de Davi. Ele faz uma festa bem longe, Absalão, enche a cara de Amnon de vinho. E no alto da madrugada, quando Amnon está chapado, embriagado, ele atravessa Amnon com a espada. Absalão, ele foge de Davi, fica 1 ano longe. E quando ele volta, sabe para que ele volta? Para tomar o trono do seu pai. Se você olhar o capítulo 13, capítulo 15, você vai ver Davi saindo do trono, saindo do palácio, com terra sobre a cabeça, descalço, como um mendigo. Porque uma escolha certa faz um mendigo virar rei, irmão, mas uma escolha errada faz um rei virar um mendigo. E ele se torna um miserável, com pessoas chorando, com pessoas indo também com terra sobre a cabeça, descalço, em uma situação terrível. Só que nessa ocasião aqui, do capítulo 12, olha para mim, do capítulo 12, o profeta confronta ele, dizendo: você é esse cara. Querido, eu queria te falar acerca de uma outra escolha que você tem. Quando você é confrontado, e talvez essa palavra confronte você, só talvez. Você é confrontado a fazer uma escolha. Você pode matar o profeta aqui dentro, porque Davi era rei, sim ou não? Qual era a sentença? O que ele podia fazer com Natã? Matá-lo. E você pode anular um confronto aqui dentro. Você pode matar alguém que te diz alguma coisa que talvez a sua alma não goste. Ou você pode fazer o que Davi fez.
E é sobre isso que eu queria dizer. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Quem está aqui diz amém. Salmo de número 51, irmãos. Davi faz uma escolha. Olha para cá só um instante, por favor. Davi faz uma escolha. Quando ele é confrontado por Natã, ele escolhe compor uma canção, fazer uma música. E nessa ocasião ele faz uma música para Deus. E o conteúdo dessa música mostra o que Davi escolhe fazer. E um pedido que ele fez, porque ele havia perdido algo. Ele havia perdido algo de vista. E nesse texto aqui a gente percebe, Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me, diga, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Até aí, irmãos. Irmãos, corra lá para Lucas capítulo 10. A gente vai ler alguns textos, amém? Já deixa aberto lá em Lucas capítulo 10 para a gente ganhar tempo. Preste atenção. Quando Davi é confrontado, irmão, quando Davi é indagado acerca do seu pecado, de uma escolha errada que ele havia feito, Davi revela que havia perdido algo que nada pode comprar e promover em você: a alegria de ser salvo. Diga comigo, a alegria da salvação. Quando Davi faz uma oração ao Senhor, pastor Nilson, quando ele clama a Deus, ele em nenhum instante tenta equilibrar o seu reinado, ele em nenhum instante tenta manter a sua reputação intacta, ele em nenhum instante fica com medo de confessar algumas coisas, ou de dizer algumas coisas para Deus, ou de fazer algumas solicitações que tivessem pautado em manter a sua imagem de rei, a sua imagem de homem de Deus intocável. Não, ele só queria se alegrar de novo na certeza de ser salvo. Ele clama, e entre todas as restituições que ele pede, ele não fica equilibrando ali o seu império. Ele não havia perdido o trono, amém? Ele não havia perdido nenhum dos seus valores financeiros, mas ele podia perder, e no futuro ele perdeu. Tanto ele perde, porque em nenhum instante, quando ele se arrepende, quando Davi opta pelo arrependimento, por aceitar um confronto que ele havia recebido, ele não ficou tentando estruturar e sustentar ali o seu império, o seu reinado, aquilo que ele havia conquistado. Ele chega diante de Deus e diz: Deus, eu sou desse jeito, e eu preciso que o Senhor restitua algo em mim. A alegria de ser salvo, a alegria da salvação. Diga comigo, a alegria da salvação. Eu queria falar sobre essa alegria. Eu queria falar sobre a importância dessa alegria do ponto de vista bíblico. Quando você olha aqui para Lucas capítulo 10, versículo 17, e antes que a gente leia, segura só um pouco. Esses homens, eles foram emancipados pelo dono do reino. O reino é de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Imagina você receber uma aula sobre o reino de Deus, ouvindo Jesus falar sobre ele. Imagina isso, mano. Imagina Jesus te ensinando sobre o reino, por muito tempo. Você numa sala de aula e o próprio Cristo, o cara ali, ensinando sobre o reino, dizendo: o reino é semelhante a um homem que jogou a semente à terra, foi dormir. O reino é semelhante a uma criança. O reino é semelhante a um homem que achou uma pérola num campo, vendeu. Jesus ensinando sobre o reino. Ele pega 70 homens, ele forma duplas, e ele envia esses homens. Ele envia esses homens. Esses homens são enviados pelo próprio Cristo.
E eles ficam 9 meses, olhe para mim, 9 meses, percorrendo a terra, anunciando o evangelho do reino, que eles aprenderam, sabe com quem? Com o próprio Jesus. E quando eles voltam aqui, vamos dar uma olhada para não ficar só no que eu estou falando. Já a gente une essas pontas tudo, amém, irmão? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga glória a Deus. No obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. 70 homens que ficaram 9 meses pregando o evangelho do reino por todo o mundo. Jesus orientou eles ao seguinte, disse: olha, não leva bolsa, não leva alforje, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão comer bem, vocês vão entrar na cidade, o pessoal vai cuidar bem de vocês. Imagina homens que chegavam em uma cidade e não tinha como fazer um cartaz, um outdoor dizendo que eles estavam chegando. Não dava para postar no Facebook, ó, partiu Samaria, partiu Jericó. Não, eles chegavam. E quando eles chegavam, o poder chegava junto. Os enfermos eram curados, os possuídos de espíritos malignos eram libertos. Cara, todo mundo queria receber uma dupla dessa na igreja. Todo mundo queria sentar com esses caras, porque os caras tinham aprendido sobre o reino de Deus, com o próprio filho, com o próprio dono do reino. Esses caras estavam bombando, o ministério deles estava explodindo no mundo inteiro. Todo mundo conhecia os caras, todo mundo baixava as mensagens deles, escutava, compartilhava, postava a frase deles com fotinha do lado, assim, no Instagram. O bicho estava pegando, os caras estavam fazendo muito sucesso. 9 meses pregando. E os caras, depois de 9 meses sem se ver, imagina a alegria. 9 meses sem se ver, cara. Todo mundo feliz da vida ali, naquela reunião apostólica. Aquela reunião apostólica, Inês. Pedro mostrando um slide assim, ó, das almas que tinham se convertido, de quantas pessoas ele havia se batizado. Todo mundo feliz da vida, irmão, contando os resultados, contando os milagres que haviam presenciado, sim ou não? Os caras estavam felizes demais. Os caras foram enviados por Cristo ao mundo. E os caras pregaram, os caras arrebentaram, quebraram tudo, mano. Tudo. E os caras estão lá naquela reuniãozinha, mostrando os resultados. Cada um tinha a sua maneira de pregar, a sua maneira de fazer, a sua maneira de falar, a sua maneira de orar. Cada um tinha a sua forma, amém? E quando Jesus chega, cara, Jesus estraga a reunião deles. Jesus acaba com tudo. Jesus estraga aquela reunião apostólica, aqueles slides tudo, aquelas fotos tudo, aquela coisa que estava todo mundo feliz da vida. Jesus olha para eles e fala assim: olha, eu vi o diabo cair do céu como um relâmpago. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei o que é triunfar sobre um inimigo, eu sei o que é ter vitória, eu sei o que é curar enfermo, eu sei o que é expulsar demônio, eu sei o que é ter vitória. Outra coisa, deixa eu dizer, foi eu que dei poder para vocês, para que vocês governem sobre todo o poder do inimigo. Foi eu que protegi vocês, porque nada vai fazer mal para vocês. Eu dei autoridade para vocês evangelizarem, pregarem, curarem, expulsarem demônios. Foi eu que dei. No obstante, não se alegrem porque os demônios vos submetem, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus. E quando Davi faz uma oração, cara, ele entendeu isso. Ele não faz uma oração para equilibrar toda a sua reputação ministerial. Ele não faz uma oração para dizer: Deus, me ajuda a não perder as coisas que eu conquistei. Não, ele diz: Senhor, restitui em mim o maior valor que um ser humano pode ter: a alegria de ser salvo. E esses caras estavam ali em um resultado glorioso. Cara, que resultado que eles estavam vivendo.
Os caras eram missionários e os caras tinham ganhado muitas almas para Cristo. E quando eles voltam entusiasmados, apresentando esse resultado, o Senhor diz: olha, vocês são salvos. E sabe por que o Senhor faz isso com a gente, irmão? Sabe por que a sua alegria e as suas escolhas erradas, elas podem roubar isso de você? E um clamor que nós precisamos fazer é: Senhor, restitui em nós a alegria de ser salvo, porque nós não temos dimensão do que o Senhor prepara para nós. Você é um ser eterno, você foi um ser preparado para morar com Deus em uma eternidade que nós não conseguimos alcançar com a nossa mente humana. Um dia um homem foi descrever a eternidade, e ele disse o seguinte: olha, tente esvaziar o oceano com um balde, tente esvaziar. Quando você terminar, você vai estar no início da eternidade. Deus, então Jesus, muda o foco dos discípulos. Ele diz: olha, não obstante, a alegria de vocês precisa estar em uma certeza de que o nome de vocês está rolado nos céus. Porque se você tem essa certeza, quando der tudo errado, a figueira pode não florescer, o produto da vide pode falhar, as ovelhas podem ser roubadas do aprisco, por todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, me exultarei no Deus da minha salvação. E talvez as suas escolhas te roubaram essa alegria. Querida, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Eu já estou doido já, irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Corre lá. Nem vou olhar para o relógio mais. Falta um queijo e uma rapadura aqui para me terminar. Pelo menos os textos você vai levar para casa, amém, irmãos? Se não der tempo, eu te dou as referências, você termina o sermão na sua casa. Você mesmo monta a sua mensagem lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Quem achou, diga achei. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, em algumas versões, a esta terra, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Quem estava falando isso aqui foi um cara que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Foi um cara que foi ao terceiro céu. Foi um cara que viu coisas inefáveis, coisas que nós não conseguimos descrever, e ele nem conseguiu relatar. E ele estava dizendo o seguinte: olha, os resultados são gloriosos. Glória a Deus pelo seu ministério. Glória a Deus pelo que a sua fé está produzindo na terra, na vida das pessoas. Glória a Deus porque você está expulsando os demônios, porque você sai da igreja e ganha almas. No obstante, irmão, a sua esperança não consiste só aqui essa terra. Você vai viver 70, 80 anos aqui. Depois disso é enfado e fadiga. Mas o que Deus reserva para você é uma eternidade. É um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. E as suas escolhas, a sua compreensão do tempo, a sua postura diante de um tempo que Deus traz a um ambiente, não podem roubar de você essa alegria. Porque essa alegria é o que me torna produtivo. Essa alegria é o que me faz perceber que tendo resultado, glória a Deus, não tendo resultado, pode dar tudo errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E a Bíblia apresenta aqui então que é uma miséria espiritual. O miserável, do ponto de vista bíblico, está descrito aqui. O infeliz, do ponto de vista da palavra de Deus, está descrito aqui. O cara que vive, o cara que constrói, o cara que coloca todo o planejamento dele nessa terra, o cara que se alegra pelas coisas da terra. Querido, pensai nas coisas que são do alto. Você foi elaborado para viver eternamente com Cristo, para reinar eternamente com Cristo. E se de alguma forma essa alegria ainda não entrou no seu coração, se de alguma forma você perdeu essa alegria, a nossa oração precisa ser como a de Davi: Senhor, restitui em mim a alegria de ser salvo. Restitui, me dá isso de volta. Cara, você vai morar num lugar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5.
Irmão, hoje em dia, as mensagens, elas são muito pautadas em coisas que nós podemos fazer como igreja na terra, no reino de Deus. Glória a Deus, nós precisamos realmente viver todas essas coisas, sermos funcionais como igreja. Precisamos ir para a rua, precisamos, e eu estou fazendo isso, irmão. Dia 23 agora eu quero ir para a África, eu já quero traçar minha mudança para lá. Só que todas essas coisas não podem superar a alegria que é ser salvo, que é ter o meu nome arrolado nos céus, amém? Eu sou salvo, porque se os resultados não vierem, se aquilo que eu tenho, aquilo que eu alimento expectativa em relação à fé, ao meu ministério, isso não der certo, eu vou me alegrar no Deus que me salvou, no Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna. E aconteceu uma parada aqui no céu, em Apocalipse, que os caras ficaram meio cabreiros. João ficou desesperado. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, só um pouquinho. Versículo 2: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4: eu chorava muito. Quando a Bíblia diz que o cara chorava muito, é porque o cara chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha para mim, o que estava nesse livro era o seu destino eterno. O que estava nesse livro é o que você vai fazer depois dos 70, 80, 100, cento e poucos anos que você vai viver aqui. E o fato de ninguém poder abrir esse livro, o fato de ninguém poder sequer olhar para esse livro, trouxe um desespero para a alma de João. João ficou desesperado no céu. Você pode perceber isso, irmão. João chorava muito, se desmanchava, porque nós estávamos condenados ao inferno. Todos pecamos e estávamos separados da glória de Deus. Esse era o nosso destino. E quando João olha para toda aquela condição de Deus, um Deus sublime, glorioso, grande, e ele olha para um livro que estava na mão do anjo, o livro da vida. E ninguém podia abrir aquele livro, ninguém podia olhar para aquele livro. Você podia promover muitos resultados aqui embaixo na terra, mas você não teria a alegria e a certeza de que o seu nome está rolado no livro dos céus. Ninguém podia consumar a tua salvação. E João chorava muito, João se desesperava. E nenhuma outra vez nesse livro de Apocalipse, um livro que eu gosto e que as pessoas mistificam, em nenhum outro lugar você vai ver essa expressão: João chorava muito. Aqui João chorava muito. Versículo 5: todavia um dos anciãos me disse, glória a Deus pelos anciãos, irmãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Obrigado, Senhor. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados aos 7 continentes da terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as suas orações, as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. Eles até compuseram uma canção na hora, de tanta alegria. Diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Alguém abriu o livro para você. Alguém abriu o livro. Querido, um momento de maior angústia na eternidade é nesse texto, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Você vê João se angustiando, chorando muito, mas a maior explosão de alegria de toda a eternidade, dos anciões, dos anjos, de todos os seres viventes, dos que estão na terra, sobre a terra, debaixo das águas, todos eles se alegravam. Digno é o Cordeiro, porque ele abriu o livro, porque você é salvo. Porque agora, irmão, pode tudo dar certo, mas os resultados não podem roubar e superar a alegria de ser um salvo. Pode tudo dar errado, você vai se alegrar no Deus da tua salvação, no Deus que salvou você. Porque a nossa esperança em Cristo não consiste apenas nessa terra. Nós não somos infelizes, cara, nós somos felizes demais, porque nós temos a esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus preparou um lugar para você, cara, que você não faz ideia. Abra sua Bíblia, eu já estou terminando já. Você vai pegar todos esses textos, anotar e depois levar para sua casa e se apaixonar por Jesus de novo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado, você foi emprestado para a terra, mas você foi criado para a eternidade, para ter um nome novo, para ter um corpo novo. Deus vai converter o seu corpo corruptível a um corpo incorruptível em 8 milésimos de segundo, num abrir e num fechar de olhos. Deus vai tomar você dessa terra e levar você para um lugar onde Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Lá essa inconstância vai acabar. Lá a dificuldade que nós temos de adorar o Senhor e de viver para o Senhor e de nos dedicarmos integralmente a Deus, tudo isso acaba, irmão. Um lugar que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano, um sentimento que ninguém pode explicar, que ninguém pode descrever. Por isso, irmão, não se alegre porque os demônios submetem a você. Não se alegre porque não se glorie o homem na sua sabedoria, na sua força. Se glorie o homem em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor. Um Senhor que vai levar você para Ele, que elegeu você nele muito antes da fundação do mundo. Um Senhor que criou você para estar com Ele, cara, sentado numa mesa bem grandona, dizendo: Abraão, passa o arroz aí para mim. Lá você vai ver, cara, Deus dá um tapa assim num mar, assim, numa tela de LED. Sei lá quantos D vai ter aquela tela. E você vai ver Noé contando a verdadeira história do dilúvio. Você foi criado para o céu, para morar com Deus, para um lugar que nós não conseguimos calcular. Aquilo que nós valorizamos aqui, lá no céu vai ser asfalto. Abra sua Bíblia, cara, em Apocalipse capítulo 21. E se você não viajar, eu vou jogar esse microfone em você. Aleluia.
Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me canta no teu tom mesmo. Canta no teu tom, né? E eu desafino tudo, irmão. Ele não gosta da gente, ele gosta da voz da gente. Da voz da gente, gosta da gente, né, irmão? Até o meu amém é desafinado. Voz de eu quero. Feche seu olho, erga suas mãos e diga: eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Adora o Senhor um instante. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 18. E aqui eu vou falar da sua casa, tá, irmão? Preste atenção comigo. Em quantos dias Deus fez os céus e a terra? Em quantos dias? Me ajuda, irmão, quantos dias foram? 6 dias, sim ou não? No 7º ele descansou. Mas há 2014 anos atrás, um Deus que fez os céus e a terra em 6 dias, disse o seguinte: olha, eu estou indo preparar lugar. Cara, se Deus fez a guarda do Embaú, se Deus fez o Himalaia, se Deus fez as praias de Fortaleza em 6 dias só falando, imagina o que Ele está preparando em 2014 anos, trampando numa morada para você. Olha aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. Depois você estuda essas pedras que a gente vai ler. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo fundamento é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 19º de ametista. Viaja nesse versículo 21 do capítulo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Olha para cá só um pouquinho, maluco. São 12 portas feitas de pérola, cada uma dessas portas feita de uma só pérola. Que pérola é essa, cara? Eu nem queria conhecer essa concha, essa ostra com essa pérola. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trazem a sua glória. Preste atenção, versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
No obstante, não se alegrem porque os demônios vos submetem, mas porque você tem um nome escrito no livro da vida. O seu nome está na lista, cara. Você vai entrar nessa balada eterna de Deus. Você vai passar por uma porta de pérola. Você vai andar numa praça que é como um vidro transparente. Lá não vai ter igreja A, igreja B, igreja D. Lá vai ser, agora, o Senhor é o seu santuário. Jesus é a igreja dessa cidade. Lá não vai ter noite, não vai ter dia, porque a glória do Senhor vai iluminar a cidade. Cara, por isso, cara, a figueira pode não florescer, o produto da vide pode mentir, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar quebrado, tudo deu errado, eu não estou nem aí. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele firma os meus pés como da corça, Ele me faz habitar em lugares altos. Aleluia, eu estou chapado, irmão. No obstante, não se alegrem porque os demônios vos submetem. Não se alegrem porque vocês estão colhendo muitos frutos, muitos resultados, porque você sai e as pessoas escutam a sua mensagem, porque as pessoas compram o que você vende, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida, cara. Você vai morar numa cidade, você vai morar num lugar que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano. Por isso, cara, quando Davi peca, quando Davi escolhe mal, como talvez alguns aqui tenham feito, talvez essa alegria não está mais aí no seu coração. Talvez você nem consegue olhar mais para isso com essa ótica. Talvez você não está nem alegre mais na certeza da sua salvação. Por isso, cara, Davi se desespera. Fala: Senhor, restitui em mim, me devolve, pelo amor de Deus, a alegria de ser salvo. Me dá a certeza de que eu vou morar nesse lugar, porque eu não quero que a minha esperança esteja só aqui nessa terra, em quem vai ganhar a eleição, em quem vai ganhar a política. Ouça, eu não estou falando para você ser omisso a tudo, amém? Você não tem que ser omisso a nada. Você tem que estar ligado no tempo e fazer a escolha certa, porque se você fizer as escolhas erradas, elas podem roubar de você. Elas podem roubar de você o que Deus vem planejando para você muito antes de você nascer. Você vai morar no céu, cara. Você vai apostar a corrida num cavalo de fogo com Davi e Elias. Cara, o seu pai é dono de toda essa parada, velho. Descobriram uma estrela nova agora, tem um brasileiro envolvido. No núcleo de uma estrela tem 15 quinquilhões de diamantes. 15 quinquilhões de diamantes. Isso é mais do que gastar com a Copa do Mundo no Brasil, irmão. É muito dinheiro. 15 quinquilhões de diamantes. É mais do que bilhões, do que trilhões. E eles vão tentar pegar ela, só que eles não vão conseguir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ao vencedor dar-lhe-ei as estrelas do céu. Isso é sua herança, cara. Lá no céu as estrelas vão ser sua, o céu vai ser seu. Você vai dar um rolê no carro de Deus. Agora, se o seu coração não alcança essas coisas, e se você não consegue se alegrar com essa certeza, cara, alguma coisa está desajustada em você. Se você olha para esse texto e você crê em tudo isso que eu estou te falando, na loucura da pregação, velho, isso é doideira, é loucura. Se você acredita na loucura da pregação, velho, e você não se alegra com isso, é porque talvez alguma escolha que você fez no caminho te roubou essa alegria. E hoje é dia, cara, de dizer: Senhor, restitui em mim a alegria de ser salvo. Eu preciso voltar para esse lugar de alegria, Deus. Eu preciso ter essa alegria de volta. Me dá essa alegria de volta. Eu quero olhar para a minha salvação como o prêmio máximo da minha carreira aqui na terra. Nada mais pode trazer tanta alegria ao nosso coração. No obstante, não se alegrem porque os demônios vos submetem. Todo resultado é pequeno demais diante da certeza de que o seu nome está rolado nos céus. Deus escreveu o seu nome naquele livro que ninguém podia abrir. Ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém podia abrir, ninguém podia desatar os teus selos. Ninguém podia nem olhar para ele.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus quer salvar você e quer trazer alegria acerca dessa sua salvação, porque isso, irmão, vai promover resultados para o reino de Deus. Ninguém, olha para mim, ninguém que não se alegra na salvação pode estabelecer o reino de Deus. Ninguém que consegue olhar para a salvação como o prêmio máximo de uma carreira pode estabelecer um reino, porque o reino é estabelecido com base na alegria de alguém que foi perdoado por Deus, de alguém que se arrependeu, de alguém que recebeu um confronto de um Natã e disse: Senhor, meu pecado está diante de mim, Senhor. Meu pecado está diante de mim, Deus. Eu preciso me arrepender. Deus, promove em mim o que a minha alma não consegue promover. E pelo amor de Deus, restitui em mim a alegria de ser salvo. Dá essa alegria para mim de novo, Senhor. Deixa eu me alegrar nisso de novo. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê minha Bíblia? Quantos aqui gostariam de ganhar almas para o Senhor? Levante sua mão. De conduzir outras pessoas à salvação. Quantos gostariam? Diga glória a Deus. Eu quero. Volte lá para Salmo 51. E a gente vai entender um princípio aqui. E nesse texto aqui, no pedido de Davi, ele apresenta uma condição para ser frutífero, amém? Quantos aqui querem ser frutíferos, irmão? Produzir muitos frutos, ser como a árvore plantada ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo que você faz prospera. Quem aqui quer viver isso? Quer ser frutífero, quer produzir para Deus? A Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Salmo 51 Versículo 12: restitui em mim a alegria da tua e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha comigo no versículo 13. Olha comigo, irmão, a primeira palavra, então, é uma condição, é um porém, é um entretanto. Então, está condicionado isso aqui, amém? Diga para quem está do seu lado, é uma condição. O então estabelece uma condição. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quantos aqui querem ganhar alma para Deus, amém? Você quer ser frutífero, amém? Quer ganhar vida para Jesus? A alegria da salvação é a base para essa frutificação. Porque quando Davi pede isso de volta, então ele diz: então, só aí, só depois disso, só depois de me alegrar de novo em tudo isso, de saber que eu vou morar numa cidade que tem 12 portas e cada porta é feita de uma só pérola, de saber que eu vou estar numa praça, cara, que é como vidro límpido, e lá o veja não tem vez, lá é a unção de Deus que promove aquela glória toda. Lá não vai ter santuário, lá não vou ter hora para adorar, lá a glória do Senhor vai iluminar aquela cidade, lá o Senhor vai enxugar do meu rosto toda lágrima. Lá, cara, eu vou poder comer do fruto da árvore da vida a hora que eu quiser. Quando você se alegrar em tudo isso, quando você entender o que Deus te propõe como um pai, você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, você tem acesso a tudo aquilo que Cristo conquistou através da sua morte. Você não é co-herdeiro em Cristo, você é co-herdeiro com Cristo. Ele partilhou a sua herança com você. A parte que era dele, ele deu a você. Por isso que você é a noiva. E você vai casar com ele em comunhão de bens. Tudo que é dele é seu também. Se você não se alegra nisso, cara, mas se você se alegra nisso, então ensinarei os transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Você não vai precisar fazer um evento para ministrar para pecador.
Você não vai precisar de uma estratégia gloriosa, animalesca para poder. Glória a Deus pelas estratégias, a gente precisa delas, amém, irmãos? Mas lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá onde você vive, para o seu vizinho, porque aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A alegria de ser salvo. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me exultarei no Deus da minha salvação. Deus, Ele salvou você. Deus, Ele escreveu o seu nome em um livro que você não merecia estar nessa lista. Você nem precisou mandar inbox. Você nem precisou mandar um WhatsApp com o seu nome, com o número do seu documento. Ele colocou teu nome na lista, velho. E você vai morar lá com Ele. Para sempre. Para sempre, sempre, sempre. E sempre. E sempre. E você vai estar numa cidade muito louca, cara. Onde as ruas são de ouro. Onde o rio é de cristal e vem do trono de Deus esse rio. E essas águas, elas alimentam a árvore da vida. As folhas da árvore da vida, elas curam qualquer ferida, qualquer enfermidade, diz o livro de Apocalipse. E você vai poder se alimentar do fruto da árvore da vida. Você vai poder comer disso. Por isso o Senhor estava dizendo, olha, cara, tudo isso aqui na terra é bom, celebra isso, mas o seu nome está escrito nos céus. Feche seus olhos, fale um pouco com Deus. Eu já estou terminando, eu sei que eu passei um pouquinho aqui, mas fale um pouco com o Senhor. Vamos adorar Jesus, vamos adorar o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos com tuas mãos pela